Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais, a equipe de Joana d'Arc, possa nos inspirar para que sejamos instrumento do mundo espiritual para cada um de nós. Só fazendo uma pequena correção, o livro Influências não é meu, é do Jordano Bruno, é através de dois médiuns, eu e o companheiro Giovanni Link. Então a gente recebeu mensagens do Jordano, essa tem cunho psicológico, e é muito curioso que hoje eu não sei mais qual foi a mensagem que eu recebi e qual foi a do Giovanni. Então a gente tem uma sintonia muito boa entre nós e com o Espírito. E às vezes as pessoas perguntam qual a diferença dos livros que você escreve para os livros que você psicografa. Como é que funciona isso? Os livros que eu escrevo, quem já teve contato com o escritor ou escreve, sabe como é que é? A gente escreve o texto, revisa, substitui palavras, coloca citações. A mensagem psicografada não. Ela é psicografada na palestra pública ou na mediúnica. E assim que eu acabo de psicografar, ela é entregue a Andréa Marques, que é a responsável para digitar as mensagens do Jordano. Então ela digita a mensagem e já manda para a amiga Ana Cristina, que é a primeira revisora, e aí vai passar por 5 revisoras até que volta para minha mão para eu dar uma olhada. Aí é como se eu estivesse lendo pela primeira vez, e em seguida então é encaminhado para a editora. Então, só para vocês terem ideia da diferença. Por que a mensagem não é minha? Porque eu não participo da revisão, eu sequer conheço a mensagem naquele momento, porque como na palestra pública, por exemplo, eu assisto a palestra. Então, ao mesmo tempo que eu estou psicografando, eu estou assistindo a palestra. Eu consigo perceber a expressão corporal do palestrante, eu estou do lado dele aqui. Eu consigo perceber as piadas, as citações que ele faz. Eu me sento em espírito em frente a ele, fico na plateia. Então eu não acompanho o raciocínio da mensagem. Por isso ela não é minha. Ela então, é psicografia mecânica. Sim, mecânica. Então eu não participo dessa maneira. Então é isso. Então a gente vai ver que a linguagem é bem diferente em função disso. Esse livro foi lançado agora no mês passado, na Europa, e a início desse mês que a gente lançou aqui no Brasil, em Guarapari. Então é a segunda casa depois de Guarapari, aqui no Brasil, que a gente está lançando o livro Influências. Então o primeiro livro dele foi Inquietações, que o pessoal que já conhece, está esgotado, vai ser reeditado agora para a segunda edição. O segundo livro é Convivências e o terceiro é Influências, todos de cunho psicológico. Jordano foi monge, foi também astrônomo, escreveu 7 ou 8 livros na época, isso em 1548. Escrever em 1548 7 livros é um desafio. E ele é autor da teoria, hoje comprovada, da mônada, que seria a primeira manifestação de vida física na Terra. Ele é muito conhecido no meio científico, o Jordano Bruno, só para a gente identificar. E aí a Influências, que é o tema, quando ele citou esse tema, eu fiquei pensando onde é que eu poderia encontrá-lo na obra de Kardec, e aí ele sugeriu a questão 459 a 464, que é exatamente o título, é Influência dos Espíritos. E Allan Kardec, de forma magistral, inicia dizendo: influem ou influenciam os espíritos em nossas vidas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque no meio espírita
nós temos duas correntes de pensamento. Uma corrente diz que evita entender a influência dos espíritos. É uma corrente radical. Tem casa espírita que não tem espírito. Eles não acreditam lá na mediunidade. Eles não trabalham com mensagens, a não ser que seja Chico Xavier. Mas Chico Xavier é como se não fosse uma mensagem espírita, porque ele ganhou uma moralidade, a trajetória dele na Terra foi tão fundamental que hoje, mesmo sendo a mensagem de Emmanuel, de André Luiz e outros espíritos, a gente dado o grau de maturidade moral do médium, é como se ele fosse a mensagem fosse dele. Então são certos espíritas sem espírito. Infelizmente existem, por incrível que pareça. Allan Kardec trabalhava o tempo todo com espíritos, mas tem certo que não gosta de mexer com espíritos. Se você citar qualquer coisa que fale de espírito, eles não te convidam mais. A outra corrente, que é tão extremista quanto essa, é que tudo é culpa dos espíritos. Olha, não, você me desculpa eu vou gritar com você, mas é que hoje é dia da reunião mediúnica e eu estou muito influenciado pelos espíritos. Então, o dia da mediúnica é assim, eu fico totalmente frágil, e aí eu grito com os outros, brigo com os outros, porque eu sou médium, então eu sofro a influência. O Divaldo tem até uma brincadeira que um casal de espíritas começam a discutir, a criança do lado, e aí a mulher diz para o marido: você sabe que eu sou. E o marido: mas eu também sou. Aí o menino pergunta: o que, pai? Médium. E hoje é dia de sessão no centro. Então os espíritos já chegaram. Então a pessoa põe a culpa de tudo nos espíritos. É um outro extremo. Quer dizer, um extremo não mexe com o espírito. É como se fosse o centro espírita sem espírito. O outro extremo acha que tudo é dos espíritos. E aí a gente fica um pequeno grupo caminhando no meio. E o caminho no meio é sempre o equilíbrio, né? Esse é o melhor caminho. Siddhartha Gautama, o Buda, passou toda a sua infância na abastança. Família rica. O pai imaginava que ele iria herdar a riqueza e os títulos do pai. Mas, como havia sido previsto que ele seria o príncipe da paz, então o pai, com medo de que ele caminhasse na direção mística, mandou construir uma grande muralha em volta do castelo e ofereceu tudo que podia dentro do castelo, mas que ele jamais pudesse ultrapassar a muralha. Quando ele chega à juventude, né? É muito comum a curiosidade do jovem, ele pega o seu servo que leve ele além dos portões do castelo, e o servo diz que não podia, e durante a noite então os dois acabam furando um bloqueio e saem. E aí ele vê pessoas pobres, miséria, tudo aquilo que ele nunca viu, e ele fica encantado. Então ele vai viver no meio dos pobres, e aí ele vai se alimentar de gafanhotos e mel silvestre, e vai pertencer ao grupo extremista, abolindo qualquer tipo de coisa que lembrasse prazer. Até que, depois de anos nessa experiência, negando o total prazer, ele vê uma linda jovem tocando harpa no lago. E aí ele percebe que aquela jovem, o som da harpa, e aí ele pensou: se a corda da harpa foi esticada demais, ela quebra a abastança. Se ela for folgada demais,
Se ela for esticada demais, ela quebra ao radicalismo, ao desapego aos bens materiais. Mas se ficar folgada também, ela não dá acorde, o apego aos bens materiais. Então, para que a harpa tenha a melodia, a corda tem que ficar afinada, nem de mais, nem de menos. É o equilíbrio. Essa proposta nessa noite. Voltemos à pergunta 459 da obra Basilada da Doutrina Espírita. Influenciam os espíritos em nossas vidas? E a resposta dos espíritos é assustadora, muito mais que imagineis. Então aquele médium que briga com a mulher no dia da sessão mediúnica está certo, né? Que é muito mais que imagineis. Mas se ele estiver certo, não é só no dia da sessão, é sempre. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, nós somos lá em Pernambuco, eles chamam de mamulemos. Nós somos marionetes, mamulemos na mão dos espíritos. Deus nos deu inteligência para quê? Não fica essa sensação? Muito mais que imagineis. Mas vamos voltar à pergunta de Kardec. Kardec não pergunta assim: os espíritos dirigem nossas vidas? Os espíritos tomam as decisões por nós? A pergunta é: os espíritos influenciam? É diferente. A decisão é nossa. O espírito imortal que somos. Quem responde pelas decisões somos nós. Não dá para a gente culpar os espíritos. Minha esposa, quando os meus filhos eram pequenos, às vezes eles acordavam agitados, fazendo muita bagunça. Aí minha esposa dizia: volta para o quarto de vocês, faz uma leitura do Evangelho e segundo o Espiritismo, porque vocês estão muito agitados, muito bagunceiros, estão brigando com o outro. A hora que eu começar a agir com vocês, os espíritos vão fugir e vocês vão apanhar sozinhos. Você tem quantos? 5. Imagina 5 correndo atrás do outro dentro de casa. Estão tudo grandes, tudo crescidos. Mas é só para a gente entender que nós respondemos. Mas fica difícil entender essa questão da influência. Mas eles falam espíritos, eles não dizem que são mortos. A gente tem a mania de achar que espírito é morto, né? Nós somos o quê? Espíritos. Estamos mortos? Sei, nem quem sabe, deve estar confundindo, né? A gente acha que está vivo, já desencarnou e não sabe. Percebe? Então a gente tem essa associação direta com os mortos. Não, são só espíritos. Aristóteles, no livro A Política, ele diz assim: o homem é um animal social, dizendo que nós não vivemos isolados. Qualquer outro animal, se você colocá-lo com outro, ele vai sobreviver. Nós não. A experiência dos meninos lobos não sobreviveram. Quando encontrados, o mais velho conseguiu aprender 250 vocábulos, 250 palavras, e o mais jovem, o mais novo, conseguiu aprender apenas 50 vocábulos. O que quer dizer isso? Para você falar espanhol, você precisa memorizar 800 vocábulos, que é o mais fácil. Em inglês, 1.500 vocábulos. Ele só aprendeu 50 mais novo, 250 mais velho. Morreram. Eram os meninos que foram criados pelos lobos.
Uma outra experiência na China, os meninos pobres, um casal de chineses, doentes mentais, tiveram filhos, um casal de filhos, e jogaram dentro do chiqueiro. Quando foram encontradas, essas crianças, era um local isolado. Elas andavam de quatro, grunhavam, fuçavam como os pobres. Perderam a humanidade. Então é como se a gente precisasse do outro humano para a gente ser humano. E dessa maneira também esses dois não sobreviveram. Se eu colocar uma galinha junto com a cadela, existem experiências dessa na internet, a galinha vai crescer, mas ela não vai latir. Ela vai continuar como galinha. Nós humanos não. Se colocar a gente com a cadela, a gente vai latir. Então nós precisamos estarmos com outro humano. O Fantástico, há uns 15 anos atrás, fez a experiência, comparando ao humano, colocou 3 macaquinhos, 3 macacas em gaiolas. Uma macaca recebeu nos braços o próprio filhote. Ambas tiveram filhotes. A segunda macaca recebeu um filhote de outra macaca, portanto um adotivo. A terceira macaca recebeu, aliás, não havia terceira macaca, uma armação de ferro recebeu um filhote. Era uma armação de ferro coberta com a pele da macaca. Tinha cheiro da macaca, mas não era uma chimpanzé. Então, recebeu ali ela recebia uma madeira, a armação de coisa balançava, igualzinho a macaquinha, mas não era. Depois de um tempo, a mamãe, a macaquinha, filha adotiva, tinha o mesmo comportamento da macaquinha, filha natural. Portanto, macacos conseguem adotar filhos dos outros, como acontece conosco. A ideia era essa, o chimpanzé é o mais parecido conosco, mais um pouquinho e a gente se torna chimpanzé. Estão um pouquinho mais evoluídos que a gente. Brincadeira, é o contrário. O contrário. Então, eles têm 98% de humanidade, o chimpanzé. Apenas 2% abaixo de nós. Por isso fizeram com eles, é proibido fazer com o humano. No entanto, o macaquinho que foi adotado pela macaca de arame, ele ficava com movimentos repetitivos, como um esquizofrênico humano, demonstrando que ele precisava também de ter uma influência semelhante. Com isso, a experiência mostrou que o humano precisa ser criado por outro humano. Emile Durkheim, parafraseando Aristóteles, vai dizer o seguinte: o homem é um animal social, o homem é um ser social. Ele substitui a palavra animal para a palavra ser. O homem é um ser social, de maneira que nós somos influenciados, influenciáveis, influenciantes. Se a gente, por exemplo, se eu fizer assim, daqui a pouquinho vai ter gente bocejando. Esse é um processo de imitação. Então eu começo pela imitação. A cor da roupa, o jeito de pentear o cabelo, a gente influencia o tempo todo. Quando ligamos a TV, a programação que sai ali é para nos influenciar. Quando a gente abre o computador, experimentem consultar. Coloca lá, vamos colocar qualquer coisa. Vamos pensar assim: fogão elétrico. Digita lá no Google, fogão elétrico. Beleza. Só faz isso. Abre e tal, fecha, desliga o computador. Experimenta nos próximos dias abrir o e-mail. Promoção de fogão elétrico. Se você entra no seu Facebook, fogão elétrico em promoção na loja tal. No Instagram vai aparecer um monte de promoção. Ou seja, a mídia, as redes sociais, eles têm mecanismos que já
sabe que nós somos influenciados. Nós tivemos 2 eleições que demonstraram isso. A primeira, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que era um azarão, nunca imaginava que ele seria presidente da República. Todo mundo ria dele. Eu acho que nem ele sabia que ele ia ser presidente. É sério. Também quando saiu o resultado, que lá demora um pouco mais, falou, quem ganhou? Ele perguntou. Foi você? Não, eu não. Sim, foi você. Fui eu. Foi. E como é que eu vou fazer agora? Eu nem sabia. Porque é uma ferramenta nova. E para doer ainda no cotovelo dos estadunidenses, ele importou tecnologia russa. A antiga União Soviética. Foram os hackers de lá que ganharam a eleição para o Trump. Estranho, né? Olha como é que o mundo muda, como é que o mundo muda. Recentemente no Brasil tivemos o mesmo fenômeno com o presidente eleito. É a influência. As pessoas recebem influência na sua vida pessoal, nos grupos de WhatsApp da família. Chegava ali. Sabe quanto custou a eleição do presidente eleito? 1/3 do candidato derrotado. Essa história de show, de tal, e de carreata, a influência é muito maior na intimidade. Então a influência está se requintando, ela está ganhando, mas ela continua sendo influência. Nós continuamos sendo influenciados. E isso já foi mapeado, por isso é que se usa, é que se utiliza isso como ferramenta. Você olha, passa lá uma moça bonita, e você com dinheiro sobrando, isso bem que isso é raro, né? Aí a moça está num carro, aí você inconscientemente pensa assim, se eu comprar esse carro, eu vou conseguir uma moça bonita igual a essa. A propaganda não está dizendo nada disso, só está a moça lá. Quem faz a associação é você, e você compra. A outra passa lá uma moça bonita e a dona de casa olha, se eu comprar esse produto eu vou ficar igual ela, e aquele cara bonito que namora com ela vai namorar comigo. Tudo isso inconsciente, e aí compra o produto. É a influência. Nós influenciamos, nós somos influenciados o tempo todo, sem percebermos. Então Allan Kardec trabalha exatamente isso. E aí Allan Kardec vai dizer assim, bom, quem é que nos influencia para começar? 30 bilhões de seres humanos. 30 bilhões. 8 bilhões de encarnado e 3 vezes isso de desencarnado. Isso quer dizer que para uma pessoa viva existem 5 mortas em volta dela. E é legal quando a gente fala de morto, porque a gente fala assim, 5 mortas em volta dela. Ui, a pessoa fala, até me arrepiou, bate na mesa. E a gente esquece que esse povo morto está tudo em volta da gente o tempo todo. Mas por quê? Porque eles gostam da gente? Não, porque aqui também é a moradia deles. Ok? Não existe inferno. Desculpa aí avisar vocês, não tem. Allan Kardec se encarregou de destruí-lo. Mas os bonzinhos, graças a Deus também não existe o céu, estão tudo por aqui. Gente, nem um umbral tem mais direito. A salvação do espírito era no umbral. Em 1950, André Luiz vai narrar o umbral. O 2 Brau, Carlinhos Brau, mas não tem mais umbral. Umbral, quando André Luiz vai falar do umbral, ele não está falando de uma região geográfica. Umbral é o portal entre a vida e a morte. André Luiz não inventou a palavra umbral, não.
Ele tomou emprestado da arquitetura românica. Lá na Europa da época do Giordano Bruno, as igrejas eram baixinhas e as paredes extensas. As paredes tinham 2 metros de largura, eram de pedra. Coisa mais bruta, né? Mas era assim. A missa era celebrada em latim e o sacerdote ficava de costas, então não tinha nem expressão corporal. Quem sabia latim? Somente as pessoas mais cultas. Os pobres não falavam o latim. Mas como é que a pobraiada aprendia o evangelho? Os quadros, as lindas pinturas de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, de Rafael, nas paredes da igreja. Enquanto o padre estava falando, o povo não estava entendendo nada, mas ficava olhando as passagens e as interpretavam. Sem falar que naquela época as pessoas andavam a pé, a cavalo. Então chegar na igreja era como entrar no paraíso. Era um local de descanso, de conforto. Havia um escalda-pés, havia um acolhimento. Os peregrinos, os andarilhos da época. No entanto, era interessante que, para entender o Evangelho, também tinha que compreender os livros judaicos, a Torá, o Talmud, o Velho Testamento. Então, na entrada da igreja, na parede, foram esculpidas passagens do Velho Testamento. Moisés, o profeta Elias, Daniel, os livros do Velho Testamento na parede. Porque como a parede era espessa, era extensa, eles esculpiam na porta da igreja. Então, o que acontecia? A pessoa passava pelo velho primeiro, para depois chegar no novo. Sacaram a ideia de André Luiz? Para eu entrar no novo, eu tenho que passar pelo velho. Eu tenho que me desligar do velho. Em experiência quase morte, que se repete, as pessoas que foram lá e voltaram, as pessoas que tiveram coma, uma coisa é comum: elas viram o filme da vida delas e uma luz. Um amigo disse que passou por essa situação. Quando ele viu a luz, ele lembrou, dizendo que olhou a luz. Quando ele viu a luz, ele disparou numa posição contrária. A pessoa falou: vem para a luz. Ele falou: nada. E ele foi em direção contrária, e foi quando ele despertou do coma. Todo mundo vê a luz. Então, quando vocês veem a luz, não vai não, se fosse não volta, né? E mais tem um filme da vida que dizem que passa rápido. É o velho, é o umbral. O que Jesus fala do umbral? O que Jesus fala do portal? O que Jesus fala da porta? Ele diz: a porta é estreita. Aí as pessoas que estão com um pouquinho mais de peso dizem: meu Deus, antes de eu desencarnar, eu preciso emagrecer, porque a porta é estreita. Mesmo que você murche a barriga, quando você vai tirar foto, já viu o mecanismo de tirar foto? Aí a pessoa demora, tem a pessoa que demora, fulano, tira logo a foto, você está ali. Então é a gente na porta, né? Porque a porta é estreitinha. Não, mas não é essa gordura que Jesus se refere. A gordura que ele se refere é a mágoa, é a culpa, são as coisas que nos acorrentam ao velho, ao passado. Tem gente magrinha, mas obesa,
de mágoa, obesa de ressentimento, obesa de culpa. E aí ela fica entalada na porta. Ela fica pensando, imagina, aqui passa o filme, né? Vamos imaginar aqui, passou o filme, você é bebezinho, aí você fala, nossa, que lindo que eu era. Você na escola, olha que bonitinho o uniforme do primeiro grau. Aí você na adolescência, dando o primeiro beijo, nossa, você suspirar, né? Primeiro beijo. Aí vem o casamento. Aí vem o divórcio. Aí você fala, desgraçado, infeliz, que ódio. Pronto, congelou o fio, travou, entalou, e aí não vai. É isso que é o umbral. Se você não vai, você fica onde? Você vê um copo de água, que você não foi, né? Você está lá de cá. Aí você fala, vou tomar. Está de brincadeira comigo o copo. Não gosto de pegar, não. Você olha uma pessoa e fala, corre para abraçar ela, você passa direto, que você está numa outra dimensão. Porém, no mesmo mundo. Que estranho, né? Dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço, porque são dimensões diferentes. Isso é profundamente assustador para quem não tem informação com relação a isso, quem morreu e não tem informação. A morte é muito sutil, muito rápido. Tem gente que morre dormindo. A pessoa fala, queria dormir, morrer dormindo. É tão bom. Não sei não se é. Eu tinha essa vontade, eu pedi aos espíritos, deixa eu morrer dormindo, vamos passarinho. Agora não, deixa eu morrer na cama, me despedir dos amigos, para saber quem é meu amigo mesmo, quem é pilantra, que fala que é amigo, mas não é, pedir perdão a quem eu magoei, para dar tempo, né? Mas tem gente que morre dormindo. Então é muito sutil, se você acordar de manhã, que o celular agora, né? Antigamente o celular era para telefonar, não era? Agora é para filmar, para escrever, para despertar, mas um monte de coisa. E ele ainda, vocês podem acreditar, vocês podem não acreditar, mas ele ainda serve como telefone. Lembra do despertador? Ah, não lembra. E aliás, isso é denunciar a idade. Os jovens não terão a alegria de conhecer um despertador. Aquele despertador que batia o sininho. Eu fico imaginando como nós somos menos estressados hoje do que antes. Imagine você começar um dia com aquele barulhinho delicioso para você acordar. Agora não. Você acorda com a música do Tim e Vanessa, não? Com a Ave Maria. Olha como é que a gente evolui. Com a música de bar. O celular te desperta. O smartphone, agora não passa mais adequado, te desperta com isso. E agora você não precisa mais descobrir o botãozinho para desligar aquele sininho. Porque no sono a gente não achava o inferno do botãozinho. E aquela praga continuava a tocar. E a gente jogava aqui no chão. E outra coisa, aquele despertador era inquebrável. Ele continuava a tocar para o sofrimento da pessoa. A pessoa tinha que levantar. Agora não. Porque é top screen. É só você fazer assim com o dedinho. Desliga. Mas se você fizer assim com o dedinho e ele continuar tocando a música do Tim e Vanessa, tomara que seja aos pés do monte, que já lembra Jesus. Você vai dizer assim, meu smartphone está com defeito no touchscreen, na tela. Eu passo o dedo e ele não desliga. Não, queridos, ele não está com defeito.
Adivinha o que aconteceu? Mas tem uma outra prova que você pode fazer. Você pode, por exemplo, tentar calçar, não sei se vocês gostam, né? Todo brasileiro gosta. A sua sandália havaiana. Eu sou apaixonado de sandália havaiana, porque ela patrocina as minhas palestras, né? Então a sandália havaiana não tem aonde engancha o seu dedo? Tenta calçar a sua sandália havaiana, é o segundo teste. Se você perceber que o seu pé passou direto, não é a sandália que está com defeito. É você que já foi. Peça para uma melhor ou pior. Então a morte é muito sutil, gente. E dessa maneira, eles estão por aqui nos influenciando. Eu tenho uma amiga muito querida. Aliás, ultimamente eu tenho tido o privilégio de fazer amigos em outros movimentos religiosos além do Espiritismo. Semana retrasada eu fiz uma palestra lá em Brás do Rio, pelo Grupo Caritas. Então, se você vê o cartaz lá no movimento católico, é porque eu estou assim. Tenho amigos islâmicos e etc. Eu tenho uma amiga que ela foi freira, muitos anos. Depois se apaixonou. E aí, abriu mão do celibato, se casou. Trabalhamos juntos na faculdade. Muito tempo que eu não havia. Eu estava voltando de um encerramento da Semana Espírita de São Paulo. Quando eu fechei o olho para descansar, eu ouvi a voz assim: professor Mísio. Aí eu abri, era ela. Posso me sentar do seu lado? Eu falei, claro, minha amiga. Ela sentou. Ninguém senta do lado do outro para fazer companhia somente. Sempre tem alguma coisa. A gente aprende com a experiência. Ela disse: eu preciso conversar com você. Eu disse: tudo bem. Ela disse: você continuou espírita? Eu falei: continuou. Digo: olha, a mulher agora resolveu se tornar espírita. Ela disse: você continua médium? Eu disse: até por enquanto continua. Ela disse: é o seguinte, deixa eu te contar uma história. Lá em casa, minha casa, meu marido é muito católico, como eu, trabalhamos na pastoral. Lá em casa, foi invadida pelos espíritos. Luísio é uma espiritaiada desgraçada. Você não tem noção, é assustador. Eu estou sentado na sala, passa 3 indo para a cozinha. Daqui a pouco 4 vai para a varanda. E eu não sei o que fazer mais. Então, eu pensei quando eu te vi: você é espírita. Dá para você levar esses espíritos lá para sua casa? Eu falei: não, querida. Esses espíritos são seus, eu tenho os meus já. Ela falou: eu não sou espírita. Disse: você não interessa, eles não querem saber disso. São seus espíritos. Então eles estão em toda parte. Allan Kardec pergunta o que é o espírito: inteligência que povoa o universo. Aí Allan Kardec pergunta assim: mas como é que eu vou discernir se eu estou sendo influenciado ou se é uma ideia minha? Como é que é isso? Como é que a gente vai saber? Ou é tudo bagunçado, tudo misturado? Tem como eu separar uma coisa da outra? Sabe qual é a resposta dos benfeitores? Eles falam na segunda pessoa. É muito interessante isso. Por exemplo, você está saindo do Joana. Aí você fala assim, você pensa assim: eu estou com vontade de tomar um sorvete, comer uma pizza. Tá de comer uma pizza. Acho que eu vou na pizzaria tal. Eu estou com vontade de comer uma pizza. Acho que vou na pizzaria tal. Esse é o seu pensamento. É seu. Quando é um pensamento influenciador, um pensamento estrangeiro, ele vai dizer assim: você vai pensar assim.
que você acha de comer uma pizza? Vai na pizzaria tal. Ora, se eu é que estou pensando, por que existe uma ordem? Vai na pizzaria tal. Prestem atenção, é incrível, é exatamente assim. Ou então você sai aqui e você tem duas opções. Você tem uma rua estreita, pouco movimentada, mais curta, e tem a rua maior, mais longe, mais iluminada. Aí você fala assim: eu acho que vou pegar esse atalho aqui, que eu chego mais rápido. E tem uma coisa que a gente aprende: atalho é coisa do diabo. A gente não pega atalho. Quando o político quer ganhar muito dinheiro, ele pega atalho. Você já sabe o final da história. A Chapeuzinho Vermelho pegou atalho. Olha o que aconteceu com ela. Então, vamos pela estrada normal, mais seguro. Então você pensa assim: eu vou pelo atalho. De repente você recebe uma voz: não, vá por essa estrada. Mas se é você que está pensando, por que a voz está falando de fora? É assim que a gente separa. Outra coisa, essa voz é de quem? Por que os Espíritos respondem muito mais do que imagineis? Porque todos nós temos um anjo da guarda. Todos nós temos um guia espiritual, amoroso. Ele foi designado antes da gente nascer. E ele vai seguir, ele vai nos acompanhar passo a passo com a paciência. Ele nos conhece. Por não fazer oração, não faça aquela oração falsa, não. Você sabe que eu sou uma pessoa boa. Não seja falso. Fala a verdade para a pessoa. Olha, eu fiz hoje uma coisa feia, eu vou contar para o senhor, mas eu não conta para ninguém. Abra seu coração. Oração é intimidade. Não é só da boca para fora. Porque o seu anjo da guarda, ele te conhece. E ele não te abandona. Nem por você fazer bobagem. Então, ele está presente. Ele te influencia. Se você permitir, ele vai te dirigir. Só que a gente às vezes não permite. Então esse indivíduo vai estar conosco. E ele vai dizer: não vá por esse beco. Pega essa rua aqui. E se a gente seguir, a gente se dá bem. Mas e o obsessor? Não tem o famoso obsessor? O obsessor tem ajudado tanta gente. Tanta gente. Olha, você me desculpa ter feito aquilo com você. Era o meu obsessor. Eu tenho um obsessor tão desgraçado. Ele vai fazer coisas horríveis. A gente substituiu o demônio que Allan Kardec destruiu, ou o capeta, né? O demônio é daimon, é espírito, pelo obsessor. Quem é o obsessor? É um companheiro que tem desentendimento conosco e que tenta nos prejudicar. Qual a diferença do obsessor para o anjo da guarda? O nível moral. Como é que eu percebo esse nível moral? O benfeitor espiritual, ele não é insistente. Guia espiritual não é chato. Já viu pessoa chata? Pessoa chata, você não quer comprar, ela fala: compra. Não, antes compra. Chato. Guia espiritual não é chato, não. Ele respeita a sua escolha. Então ele fala: vá por aqui. Aí você fala: não, por aqui é mais perto. Ele deixa. Aí você toma bordoada: ai, você pode me ajudar? Pode, vai ali no hospital para fazer um curativo. Tranquilo. Porque é um livre-arbítrio. A gente precisa crescer e ele permite que isso. Já o espírito inferior não. É uma lavagem cerebral. Ele é chato. Ele é insistente. Eu vou dar um exemplo de
influência de espírito inferior. Casal acorda, a esposa está de TPM. Então, quando a mulher está de TPM, ela realmente está com o seu humor alterado. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele disse que a mulher, quando está de TPM, é uma médium com todas as antenas abertas, tudo enquanto é o obsessor quer aproximar dela, porque ela está com humor, então isso atrai. Então, quando uma mulher está, o homem que é casado, quando a esposa está com TPM, ele deve esconder todas as armas, faca, qualquer coisa que é perigosa, ele esconde, porque é um perigo. Eu tenho em casa 4, tenho esposa e mais 3 filhas. Eu sei bem o que é isso. Brincadeira, viu, gente? Para mim não é assim, não. Estou exagerando. Só um pouquinho, né? Então, a esposa está no TPM. O marido está chateado com o patrão. Os dois acordam. Tiveram uma noite maravilhosa, os dois, que acordam desse jeito. E aí? Ou então, voltando do trabalho. O marido cansado, a mulher também. E aí? Ele chega em casa, toma uma bronca do chefe, né? Chega em casa cabisbaixo. Aí a esposa, amorosa, né? Diz assim: cara feia é essa? Você chupou limão? Porque a gente tem mania de achar que tudo é com a gente. Eu sei que vocês lineares não são assim, mas vocês acreditam que lá em Guarapari, quando o marido está sem falar, a esposa acha que é com ela? Quando a esposa está sem falar, o marido acha que é com ele? E aí, o mesmo ser bondoso que inspira ela a perguntar se ele chupou limão, vai no ouvido dele e fala assim: xinga ela, xinga ela, xinga ela. Gente, é um disco arranhado. Xinga ela, xinga ela, até você xingar. Aí ele sai muito. Eles insistem. Então, quando você vê a frase arranhar no seu ouvido, fique esperto. Não é uma coisa boa. O benfeitor, ele não faz isso. O benfeitor, ele só sugere. Mas os espíritos que têm uma outra maneira de descobrir. Allan Kardec pergunta: como é que eu faço para saber? Não, como é que eu faço para saber? Está mais na minha cara. Allan Kardec pergunta assim, né? Como podemos discernir uma mensagem do bom espírito da mensagem do espírito em desalinho? Gente, o que eu acho fantástico é a elegância das respostas. Olha só que resposta. É pelos frutos que se conhece a árvore. Olha que legal. Qual foi a sugestão que ele me deu? Pela sugestão. Eu sei quem é que deu. A gente não vai conseguir tirar manga de um pé de goiaba. Se a mensagem é boa, o espírito é bom. O que Allan Kardec fala com relação à mensagem mediúnica? Não evoqueis os espíritos, porque é perigoso. Não, eu não disse isso não, gente. Diz assim: analisai a mensagem. E aí você vai saber quem é o dono da mensagem. Então nós somos influenciados. Nós somos influenciados pela aura de Jesus. Ele é o governador da terra. Por mais que tentem nos assustar com os dias de dor que envolvem a atualidade, lembremos que Ele está no governo. A mensagem de Jesus influencia milhões, bilhões de pessoas ao longo desses mais de 2000 anos. Quando chega o mês de dezembro, a influência do tempo
a influência do calendário. Ninguém sabe se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. É apenas uma convenção. Uns dizem que foi dia 6 de janeiro, outros dizem que foi início de dezembro. Não importa. O fato é que o nascimento de Jesus provoca uma transformação emocional nas criaturas. Roma estava em guerra, passava por imperadores sádicos, violentos, desequilibrados. Nero pôs fogo em Roma. Calígula nomeou o cavalo como primeiro-ministro. Não é loucura. Naquela época, esses loucos foram sucedidos por Otávio, o príncipe, o Augustus, daí o nome de agosto, o mês de agosto, o Augustus, que representava Otávio. O Augustus mandou cessar a guerra e a paz se implantou. Convidou e financiou os artistas, e a arte tomou o lugar dos soldados, e as famílias não mais precisavam passar fome. Era o planeta se preparando para a chegada do menino Jesus, para a encarnação do governador da terra. Então, no mês de dezembro, a guerra íntima ganha trégua. Ficamos mais sensíveis. Queremos telefonar aos familiares. Queremos ter contato com os amigos. As instituições fazem a campanha da cesta básica. Outras instituições pedem brinquedo para as crianças pobres. Ficamos mais sensíveis. Nós reunimos com a família. Nos alimentamos em grupo. As casas espíritas fazem a confraternização dos trabalhadores. É o mês de dezembro. É a influência de Jesus em nossas vidas. Mantenhamos essa influência presente ao longo do ano inteiro. Eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá, mas como Deus pode dar. Não titubeie os vossos corações, pois eu estarei convosco. Como diz o nosso querido amigo Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, pela grandeza de se amar. Sejamos influenciados pela paz, sejamos influenciadores da paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada, Luiz, pela mensagem, pela influência, né, que você trouxe a todos os corações. Eu que agradeço a oportunidade. Essa mensagem tão linda. E eu convido a todos a